Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é o melhor programa de cultura da nossa região. Esse programa fala em livros, escritores, poetas, repentistas, também da boa música e da aplicação do direito. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetória, dentro da grade da TV Câmara, assim como na grade também da TCM Telecom. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Essa academia é movida pelo sonho da interação das diversas academias, dos escritores, dos juristas, assim como dos grandes pensadores, produtores de grandes livros e grandes escritores e futuros escritores também. Hoje, nesta edição, o nosso convidado é o professor Etevaldo Almeida Silva. Etevaldo Almeida Silva possui graduação em Economia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em 2001. Ele é mestre, tem mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará em 2006. É professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, desde 2004. Está lotado no Departamento de Economia. Foi pró-reitor de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte no período de 2013 a 2017. Atuou como vice-coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Extensão aqui do Nordeste. Participou do Vox Proex Nordeste. Foi ali em 2013, 2017. Onde foi membro do grupo de trabalho institucional sobre indicadores de avaliação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira. Participou também de 2015 a 2017 do Vox Proex, atuando como membro da Comissão Técnica de Elaboração do Plano Institucional de Cultura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Fez parte da comissão que coordenou o processo de recredenciamento institucional da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, junto ao Conselho Estadual de Educação, o CERN 2016-2018. Foi secretário municipal de Cultura do município de Mossoró, de 2 de janeiro de 2021 a 6 de janeiro de 2023. Tem experiência na área de economia rural, com ênfase em economia agrícola, economia no setor público, economia cultural e políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: competitividade, indicador de desempenho, indicadores de avaliação, educação superior, extensão universitária e cultural, curricular também da extensão, dimensão na economia, linguagens artísticas e das políticas culturais. Foi esse programa, transmitido pela TV Câmara e retransmitido na grade da TCM Telecom. Estamos aqui com o professor Etevaldo Almeida Silva, que é bem-vindo ao nosso programa. Inicialmente, ouviremos duas grandes canções. A primeira é o hino oficial da ACJUS, letra e composição de Tony, arranjo de Gideão Lima, nas vozes de doutora Welma Menezes, no soprano, Paulo Fernandes no barítono, Dani Melo no contralto, Marcos Lima no tenor. Na seguida, o hino Oração de São Francisco. Ouviremos também. E, dando mais sequência, os aniversariantes da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró nesse mês. Jerônimo de Zuí Rosado Maia Sobrinho, cadeira 21, foi agora no dia 22 de abril. Joana Dark, cadeira 9, dia 21 de abril.
Raimundo Antônio Soares Lopes, cadeira 7, dia 22 de abril. Afrânio de Oliveira Leite, na cadeira 27, no dia 25 de abril. E a professora doutora Welma Maria, na cadeira 29, agora também no dia 29 de abril. Sobre a égide da pena imortal, bem firmada no chão potiguar, tua sina é a glória penal. Eis a força que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bem, gente, como eu informei a vocês, hoje é uma entrevista mais do que especial. Há algum tempo a gente estava sem trazer as entrevistas aqui devido às grandes dificuldades que a vida nos traz, mas eu agradeço a vocês que nos mandaram e-mails, tentaram localizar pelo Zap. Agradeço ao senhor Manuel Paiva. Manuel Paiva, do Alto de São Manuel, lá no final, ali próximo, quase Sumaré. Pelo menos foi isso que ele me informou, nos perguntando a despeito de novas entrevistas. Hoje a gente tem uma pessoa especial, o professor Etevaldo. A gente vai já conversar com ele aqui um pouquinho. O professor Etevaldo é professor lá da universidade, Etevaldo Almeida Silva. Professor Etevaldo Almeida Silva. Professor Etevaldo, nosso público aqui é bem eclético e bem variado, né? Vai de pessoas simples que quando eu passo de carro ou a pé, e eu tenho essas gratas surpresas. Dizem uns bons amigos meus, professor Etevaldo, que eu sou um ser humano meio esquisito, porque eu gosto das pessoas assim. Eu ia passando no Alto de São Manuel, o pessoal estava juntando lixo. Aquele pessoal que trabalha com muita dignidade e honra, eles estavam colocando lixo no caminhão. Só que eu desci ali, a gente chama de cebozão. Eu desci na lateral, sei o carro, o cara está gritado de lá de cima do carro. Professor Ricardo! Né? Eu achei aquilo tão interessante. Eu fui lá no carro conversar com ele. Ele disse, professor, assim, eu não fui seu aluno não, mas eu lhe acompanho. Eu fiquei satisfeito, feliz, conheci. O nome dele é Evaldo. Evaldo Guilherme e Nonato. Forte abraço para vocês que trabalham dignamente.
nação precisa de trabalhadores dignos de si mesmo. Parabéns pela dignidade que eu vi em vocês. Muito bem, programa especial, professor Etevaldo. O professor Etevaldo é um mundo de cultura. Conversar com o professor Etevaldo é trazer à tona aquilo que a gente conhece sobre cultura e que ele bem o sabe fazer. Né? Aqui a gente não precisa rasgar seda, mas a gente conhece informalmente a vida das pessoas e a sua atuação. O professor Etevaldo é um cearense. Cearense que veio para aqui, para a terrinha dos Potiguares, assim como eu, de outro estado. Eu cheguei com 12 anos, sei, o professor Etevaldo daqui a pouco diz. Cheguei aqui permaneci e Deus, o Eterno, teve misericórdia. Muito bem, professor Etevaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ricardo. É uma satisfação imensa estar aqui com você, dialogando com todos o seu público. Né? A gente sabe que o programa tem um público que lhe acompanha que é fiel e a gente também fica feliz por isso. E dizer que é uma satisfação imensa vir aqui falar um pouco sobre... Eu sou um educador, né? Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, e eu me considero um educador, porque a gente pensa a formação a partir de um eixo interdisciplinar, das várias áreas do conhecimento, né? Seja da economia, que eu sou professor do curso de economia, seja na área da cultura, na área da extensão universitária e as demais áreas que permeiam, não é, esses eixos de formação. Então, sou cearense, cheguei em Mossoró em 1995, 19 de janeiro de 1995. Naquele período, eu vim passear. Eu tinha uma tia que morava aqui e eu tinha terminado, naquela época, eu tinha terminado o terceiro ano científico, porque eu sempre pensava em fazer um curso, realizar, né, me formar num curso superior. E daí eu fiz científico com essa ideia. Na verdade, eu sou cearense de uma cidade chamada Pacoti, que fica na região serrana de Baturité. Né? Baturité é a principal cidade, ali está Guaramiranga, que é a cidade mais conhecida, e depois Pacoti fica ali coladinho com Guaramiranga. Fiquei no sítio, morando com meus pais. Meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa, bordadeira. Né? Eu fiquei com eles lá, eu fiquei especialmente até 17 anos. 17 anos, quando eu terminei a 8ª série, né, aí nós somos 6 filhos. Né, na verdade, 5 filhos legítimos e papai e mamãe adotaram mais uma filha. Eu sou o primeiro dos homens, são 4 homens. E daí, quando a gente terminou a 8ª série, papai nos trouxe para Fortaleza com um pensamento fantástico. Meus pais não são alfabetizados, mas eles sempre disseram que a educação é o único bem que o pai deixa para o filho e que ninguém toma. Não é? É a herança que eu vou deixar para vocês, é a educação. Então ele fez um esforço enorme, né, enquanto agricultor, não é? E eu digo que muito sábio, que foi investir na nossa educação. Né? E aí vim para Fortaleza para cursar o ensino médio, exatamente porque naquele período, quando eu terminei a 8ª série, a gente já ia para o 2º grau, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, e ele não tinha condições de nos colocar numa escola particular, porque lá só tinha escola particular para o 2º grau. Ele disse, não, levo para Fortaleza porque lá vocês vão estudar em escola pública, e fez todo um esforço, construiu casa. No primeiro ano ficamos na casa dos tios, e depois fomos todos para a mesma casa. Enfim, terminei o ensino médio lá em Fortaleza, o terceiro ano científico, e vim para Mossoró passear, conhecer Mossoró. E foi uma prima que estava lá em Fortaleza, vamos conhecer Mossoró, que você não conhece. E quando eu cheguei aqui, para minha felicidade, estava vendo as inscrições para a seleção da primeira turma da escola técnica, que naquela época chamava-se UNED, Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró, vinculada à ETFERN, e eu fiz seleção e passei. Eu fui da primeira turma, eu fui estudante, aluno da primeira turma da ETFERN, UNED Mossoró. Entrei na UNED em 1995 e entrei na UERN em 1996.
Então eu cursei os 2 cursos, fiz eletromecânica no IF, que naquela época era o NED, e ao mesmo tempo fui cursando ciências econômicas. O fato é que quando eu cheguei no 4º período de ciências econômicas, devido a alguns professores meus, eu já decidi que eu queria ser professor. E queria ser professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? E aí fui focando, os professores diziam, como eu era muito dedicado, sentava na frente, aquele aluno, né, bem dedicado aos estudos, e aí os professores diziam, você vai ser professor, e eu internalizei, não é, a ideia de ser professor, porque era um desejo, eu me inspirava em alguns professores com didática, porque a educação, literalmente, eu acho que essa discussão está muito vinculada à questão do que meu pai dizia. A educação realmente nos eleva a novos lugares, aos novos patamares. Daí, nesse período que eu era estudante de graduação, no curso de Ciências Econômicas, eu iniciei como estagiário na Pró-Reitoria de Extensão da universidade. Então, também para minha felicidade, para minha formação, eu iniciei na Pró-Reitoria como estagiário, trabalhando com planejamento institucional da universidade, quando, na época, o professor Walter Fonseca implantou a assessoria de planejamento, quem ficava à frente da assessoria era o professor Cristóvão, e na Pró-Reitoria de Extensão era o professor Felipe Caetano de Oliveira, o pró-reitor de Extensão. E eu fui destinado a trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão como estagiário. Então, eu fui estagiário que trabalhou com orçamento participativo, quando a universidade implantou a assessoria de planejamento. Especialmente, nós éramos 6 estagiários, mas eu estava lotado na Pró-Reitoria de Extensão. Então, a partir de então, eu fui galgando os espaços da extensão universitária e hoje eu sou um educador que tem a veia literalmente associada à formação pela extensão, né? Fui, então, estagiário, depois terminei o curso em 2001, fui contratado como técnico administrativo da universidade, queria ser professor, como eu expressei, né? Então eu precisava estudar um pouco mais, pedi exoneração do cargo de técnico, fui para Fortaleza cursar mestrado na UFC, eu tenho mestrado na economia rural, e em 2003. Em 2004, houve o concurso da universidade para o curso de Ciências Econômicas. Olha como é bom a gente planejar a nossa vida, porque a gente galga, né, os lugares ou a gente alcança, né, a gente realiza os nossos sonhos. E daí eu voltei, fiz o concurso para o curso de Ciências Econômicas, fui aprovado. Quando eu estava fazendo o concurso, eu fui visitar, o professor Felipe ainda estava pró-reitor de extensão, disse, professor, estou fazendo concurso. E aí ele disse, que coisa boa, Etevaldo, você vai ser aprovado e você vai ser um professor extensionista. E aí, quando eu fui convocado, o concurso foi em julho, e eu fui convocado em dezembro. Quando eu voltei, eu me apresentei a ele, professor, eu fui convocado, já assinei contratos, hoje eu sou oficialmente professor da universidade. Eu assumi o meu cargo como professor em 24 de dezembro de 2004. Agora eu vou fazer 20 anos de professor concursado da UERN. Então, ele me convidou para assumir uma assessoria na Pró-Reitoria de Extensão. Ele ainda estava pró-reitor. E aí eu fui assessor, eu fui chefe de departamento. Era o Departamento de Programas e Cursos de Extensão, que a gente chamava de DPCE. Depois, quando ele saiu, ele me apresentou a próxima pró-reitora, que foi a professora Ana Moraes Costa. E aí continuei como assessor da professora Ana. Quando a professora Ana saiu da pró-reitoria, eu assumi a pró-reitoria como pró-reitor adjunto e, posteriormente, na gestão 2013 e 2017, que foi a gestão do reitor Pedro Fernandes, eu me tornei pró-reitor de extensão. Então, esse é o percurso que a gente desenha, que a gente trilhou, desde onde eu saí lá de Pacuti, né, internalizado aquele pensamento do meu pai, de que a educação é a única herança, é o único bem que ninguém toma e que a gente leva para a vida inteira. Vindo até Mossoró, eu me tornei esse educador. E com muita felicidade, eu costumo dizer que eu sou um educador que pensa nas 3 dimensões da formação de um cidadão,
que é a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Especialmente, eu tenho um trabalho dedicado e sou um pesquisador e sou uma referência nacional na área da extensão universitária, discutindo curricularização da extensão. Quando eu vejo o programa que trabalha a questão do direito, então, oficialmente, a curricularização da extensão ela está vinculada ao Plano Nacional de Educação, né, o plano que está em vigor, 2014, que foi implantado em 2014, com a questão da obrigatoriedade que todo e qualquer estudante dos cursos de graduação deverá integralizar 10% da carga horária em ação de extensão universitária, que aí a gente vai especificar essa ação, como é que se dá, como é que se desenvolve, enfim. Mas aí é uma política pública de Estado, portanto, tem um direito constitucional implementando essa carga horária para a nossa formação integral, a nossa formação cidadã. Muito bem, pessoal. O professor Etevaldo é um show de conhecimento dentro da área de educação. Ele fez um resumo breve, porque é uma história imensa da sua saída da sua cidade natal, no Ceará, passando a cidade de Fortaleza, chegando a Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Estado do Rio Grande do Norte, cidade de Mossoró, que dizem, e eu acredito, é a capital do Oeste Potiguar. Pessoal, nós temos aí 4 videozinhos simples, rápido, que é o Rede Sem Fronteira, que está voltando. Eu tenho anunciado para vocês, revistas, jornais, quem me acompanha na minha página em jornais, tanto do estado como da capital, é que eu tenho falado muito sobre isso, sobre a atuação do Rede Sem Fronteira na cidade de Mossoró, especificamente. Então são 4 vídeos, assista. Entre eles existe um convite sobre a participação do Rede Sem Fronteiras na cidade de Mossoró, depois se deslocando ali para o estado do Ceará, e a gente também está acompanhando todo esse processo. Vamos assistir os 4 vídeos, a gente volta já. Olá, sou Marina Zarvos. Com muita alegria, participo do novo projeto da Rede Sem Fronteiras, Conhecendo o Museu do Sertão. Serei, com muita honra, a anfitriã do professor Dr. Benedito Vasconcelos Mendes. Na ocasião, ele nos apresentará o riquíssimo acervo do Museu do Sertão. Convido a todos que nos acompanhem. As lives acontecerão a cada 15 dias a partir de março. Espero vocês. Carinhoso abraço a todos. Olá, malta cultural e amigos da Rede Sem Fronteiras. Hoje tenho um convite muito especial. No programa Sextas-feiras Culturais, apresentamos Conhecendo o Museu do Sertão, maior acervo cultural da vida do nordestino, do sertanejo, situado em Mossoró, Rio Grande do Norte. Convido a todos
para assistir pelo canal do YouTube da Rede Sem Fronteiras. Aguardo vocês e peço que confiram o tema dessa semana. Até! A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Tudo bem, pessoal? Quem tem amigos, quem tem um coração bom, que a gente está voltando agora para esse novo bloco, tem amigos, né? Tem colegas, tem admiradores, o professor Etevaldo tem bons amigos. Vamos ouvir aí um videozinho, depoimento da professora Ivonete, certo? Ivonete, obrigado pelo vídeo. Vamos assistir um videozinho da professora Ivonete falando, dando um depoimento sobre a trajetória do professor Etevaldo. Conheço o professor Etevaldo desde os anos 90, ainda na graduação em Economia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, quando eu participei da sua banca de defesa de monografia. Desde então, nos tornamos amigos e acompanho a sua trajetória pessoal e profissional. Na UERN, enquanto professor, extensionista, pesquisador, estudioso, defensor intransigente da extensão como um pilar central do processo de formação na universidade, em nossa universidade e outras universidades, já que hoje o professor Etevaldo é uma referência nacional nessa temática. E na sua vida fora da universidade, a partir da sua experiência também como secretário municipal de cultura, um secretário com uma visão focada na cultura, nos sujeitos que fazem a cultura e nas relações democráticas. E mais recentemente, como escritor, junto com a professora Aldenora Souza, na materialização do sonho do professor Felipe Caetano de construção da história dos 50 anos do teatro em Mossoró, que deu como produto o livro recém-lançado.
para mim, falar do professor Etevaldo é de muito orgulho, de muita alegria, porque partilhamos ideias semelhantes de mundo, de vida, de amizade. Se eu tivesse que definir o professor Etevaldo em poucas palavras, eu definiria: o professor Etevaldo é compromisso, dedicação, acolhimento, amizade e, sobretudo, um humano que busca a cada dia se transformar mais em humano. Obrigado, professor Ivonete. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Etevaldo merece. É um vitorioso. Saiu do campo com seu pai, tem uma trajetória. Você também pode ser vitorioso, né? Para você querer. É aqueles 3 passos que eu costumo dizer. Obedeceu papai e mamãe. Estudou. Acreditou em Deus e em si mesmo também. Você vai vencer. Não tem segredos na vida. Simples e fácil. Quando você acredita em Deus, você acredita em você, e aí os percursos, os encalços, as pontes caídas se elevarão sozinha. Eu sou fruto da minha própria fé no Eterno. Professor Etevaldo, nos fale um pouco sobre o seu processo educacional no sentido de educador. Eu iniciei esse bloco emocionado um pouco, né, com o depoimento da professora Ivonete, né, uma amiga da universidade que me conhece desde a época da graduação, né, quando ela participou da minha banca de monografia, e pelas suas palavras, não é exatamente como eu penso, não é obedecer aos pais, né, quando a gente obedece aos pais, a gente, automaticamente, quando a gente é um bom filho, a gente consegue galgar os novos espaços, planejar a nossa vida com a ideia de crescimento, sem puxar tapete de ninguém, sem derrubar ninguém, e alcançar, a partir dos esforços próprios, o que se deseja. Eu penso assim. E claro, eu creio em Deus, eu creio em Deus, tenho toda uma formação na Igreja Católica, a partir da formação que meus pais me deram, e eu acho que, acreditando em Deus, a gente acredita em si e a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja. É verdade. A nossa trajetória enquanto educador, ela se dá especialmente, né, quando eu adentro a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas eu costumo dizer que a minha formação na escola técnica tem uma vinculação muito forte com a questão da formação cidadã, de pensar no outro, de pensar de forma integrada, de pensar de forma coletiva. A gente tem que ascender profissionalmente, a gente tem que crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, mas também agregando as pessoas que estão no seu entorno. E quando eu estava na escola técnica, quando eu entrei em 95, o lema era formar um técnico cidadão. Naquele período, formar um técnico cidadão, a gente tinha uma formação técnica muito forte, muito vinculada à questão, né, das máquinas, da indústria, da produção. Dizia-se naquele momento que foi um dos incentivos para que eu pudesse fazer a seleção da escola técnica. Você entrando na escola técnica, terminando o curso, você automaticamente será empregado na Petrobras. Naquela época, trabalhar na Petrobras era o que havia de melhor a nível de trabalho. E aí, quando eu fui me descobrindo na minha vivência na universidade, como eu fui fazendo os cursos paralelos, que eu entrei na universidade em 96, eu preferi ser professor. E aí eu acho que aí inicia essa minha carreira, né, oficialmente de educador. Mas na escola técnica nós já trabalhávamos com... fui estagiário também, era um jovem muito carente, eu vou me emocionar. Então, como eu precisava das bolsas, eu fui o primeiro estagiário da biblioteca. E nesse período, quando eu estava estagiário, tudo que me direcionava para eu fazer, eu fazia. E nós tínhamos um grupo de 20 crianças ali dos teimosos, que estava no entorno da Etferne, que a gente fazia um trabalho de formação cidadã. E eu também fui estagiário, não é, acolhendo esse grupo de crianças. Quando eu chego na universidade, eu entendo que eu, como estudante, eu já tinha essa veia de pensar na formação cidadã, na formação integral. Quando eu termino o curso, como eu coloquei, que queria ser professor a partir do 4º período, que eu queria ser professor, então todo o meu foco, mais uma vez, me projetei para que eu
alcançasse essa possibilidade de ser professor, a partir de então eu começo a ser um educador que está muito vinculado à formação em ciências econômicas, pensando, não é, toda a formação vinculada ao que nós temos de o que é ser um economista, como um economista, onde um economista deve trabalhar, quais são as áreas de atuação do economista, para além de ser professor, né, porque nós temos uma vasta área de atuação enquanto economista, mas eu quis ser professor. Então, a partir de então, eu comecei a ter toda uma vinculação, porque eu já tinha trabalhado na Pró-Reitoria de Extensão como estagiário, como técnico, e depois fui assessor também quando eu cheguei. Então, todo o foco que eu dei foi para a formação cidadã. Ou seja, pensando a formação dos nossos estudantes, integrando o conhecimento científico, o conhecimento técnico da área de ciências econômicas, mas também fazendo uma vinculação à nossa atuação enquanto cidadão, numa articulação de nossas ações com a sociedade. Então, como que nós, enquanto professores da universidade, enquanto estudantes, enquanto técnicos administrativos que estão pensando o desenvolvimento local, regional, estadual e do país, pode contribuir com aquelas pessoas que estão lá no seio da sociedade, não é? A partir dessa minha visão de educador, a gente começa a participar, quando eu fui pró-reitor de extensão, a gente começa a participar a nível nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das instituições públicas de ensino superior, e a nossa atuação no âmbito do Fórum, enquanto pró-reitor de extensão representando a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte a nível nacional, nós mais uma vez nos envolvemos com a política pública de educação vinculada à extensão universitária. Então, na minha atuação no Fórum, eu, por exemplo, eu contribuí significativamente, porque eu fiz parte de um grupo de trabalho que pensou indicadores de qualificação das ações de extensão universitária a nível nacional. Nós éramos 7 universidades que estavam envolvidas e eu era um dos membros desse grupo de trabalho, e nós pensamos os indicadores para qualificar a extensão universitária. Em paralelo a isso, eu foquei numa discussão em torno da curricularização da extensão. Então, toda a minha atuação enquanto docente, enquanto educador, enquanto professor, se deu sempre articulado nessa ideia de pensar no conhecimento técnico, no conhecimento relacionado à área de ciências econômicas, associado à formação cidadã. Então, nesse contexto, quando a gente pensa a formação cidadã, a gente pensa nessa ideia de contribuir a nível nacional. Então, quando eu contribuí a nível nacional, eu me tornei uma referência na área da extensão universitária devido à minha atuação aqui em Mossoró, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nessas ações articuladas entre a universidade e a sociedade. Através de quê, professor? Através dos programas que nós realizávamos, dos projetos, dos cursos, dos eventos, das prestações de serviços e das nossas produções e publicações. Então, efetivamente, eu fui convidado, e ainda hoje sou convidado, essa semana mesmo, eu estive ministrando uma formação para um projeto de extensão da Faculdade de Educação, não é? A professora Edgleuman me convidou. Semana atrasada eu estive em São Luís, na Universidade Estadual do Maranhão, fazendo uma formação para professores da universidade sobre curricularização da extensão. Hoje à tarde eu vou fazer uma palestra também para a Universidade Estadual do Maranhão, para um campus que vai ser online, vou fazer aqui de Mossoró. Então, a minha atuação enquanto educador é vinculada literalmente às ações articuladas com a sociedade. Então, como que nós, professores, atuamos no âmbito da universidade para que a gente possa pensar essas ações articuladas? Agora, recentemente, o ano passado, no edital da Pró-Reitoria de Extensão, eu aprovei um projeto de extensão que será desenvolvido na zona rural. Eu coloquei como espaço da zona rural a Serra do Mel, espaço geográfico, né, físico, Serra do Mel e zona rural de Mossoró, para a gente trabalhar uma formação para a juventude, com a ideia de sucessão familiar. Então, a nossa atuação, só para a gente exemplificar, a partir desse projeto de extensão, é exatamente a gente vai pensar como que os jovens estão na zona rural, a partir de um diagnóstico que nós fizemos,
e por que que eles não dão sequência à produção da agricultura familiar, do pai que esteve lá pensando todo o desenvolvimento, não é, da agricultura, e hoje a gente percebe que os jovens não querem mais dar sequência a essa produção. Como eu tenho essa vinculação, tanto quanto a questão do meu pai, que é agricultor, mas também em pensar no desenvolvimento como um todo, eu disse, por que não a gente pensar um projeto para os jovens? E a minha atuação vai ser agora, como educador numa área da extensão universitária, pensar uma formação para a juventude rural, exatamente para a gente pensar na continuidade desse processo de produção da agricultura familiar. Então, rapidamente, ou contextualizando a minha atuação como educador, a nível local, né, especialmente na universidade que eu estou trabalhando e que eu amo, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas também a nível nacional se dá literalmente vinculado à área da extensão universitária. Muito bem, pensar na zona rural não é fácil. E assim eu vejo, e eu fico tão feliz quando eu vejo você comentar um pouco sobre a zona rural, que eu acho tão isolada, tão esquecida, de um modo geral, processo administrativo, mesmo processo universitário, que eu acho, por exemplo, Pezão, onde eu estive, hoje o FESA, devia ter um projeto voltado, se eu não conheço, voltado para a zona rural. Serra do Mel tem uma grande população com uma necessidade específica que às vezes não é contemplada com praticamente nenhum projeto. Parabéns pela ideia de colocar a Serra do Mel. Sempre olhei com muito carinho para aquela região, pelas necessidades que ela tem. Vamos assistir 2 vídeos de depoimento sobre o professor Etevaldo. O primeiro vídeo é da professora Cecília Maia e o segundo vídeo da professora auxiliadora. Vamos esses 2 vídeos e eu já quero agradecer elas duas. Vamos aos vídeos. Olá pessoal, eu sou a professora Cecília Maia, estou reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e recebi o convite para falar sobre esse amigo, falar sobre esse profissional que é Etevaldo Almeida. Nós que nos conhecemos ainda quando alunos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, as nossas vidas foram cruzadas lá na Pró-Reitoria de Extensão e de lá para cá nós estamos construindo uma história bonita relacionada à educação pública, relacionada à educação de qualidade. E não tenho dúvidas que, permeado a essa educação que nós defendemos, está a arte, está a cultura, está a música e tem essa relação direta do professor Etevaldo. Ele que já foi também secretário de Cultura, ele que tem uma grande contribuição na área da extensão, extrapolando os muros da nossa universidade à sociedade, ele que é referência na curricularização da extensão e aonde a gente anda nesse país, a palavra professor Etevaldo é muito bem conhecido, é muito bem referendado, porque ele tem ajudado a outras instituições de ensino nessa questão da curricularização da extensão. Então, eu, enquanto amiga, enquanto reitora também, eu quero dizer da alegria de poder, neste momento, falar um pouco sobre esse ser humano que é do nosso coração e, para além, ele consegue fazer da sua atividade laboral uma grande referência para todas aquelas pessoas que estão acompanhando, para aqueles que estão tendo a oportunidade do seu convívio e da sua presença. Um grande abraço, professor Etevaldo. Queria estar aí com você, mas infelizmente não pude estar, mas vai aqui a nossa gratidão e a nossa satisfação pessoal, institucional, em dizer que o professor Etevaldo faz parte da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar sobre uma pessoa muito especial para mim, alguém que eu tive a honra de conhecer desde os meus tempos de UERN, né, que nos encontramos, ele como estagiário, eu como assessora da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o que eu sei de Etevaldo vai muito além, né, do profissional exemplar que ele é, mas ele é também um ser humano incrível. Tive a oportunidade de testemunhar sua dedicação em tudo que ele faz, desde a Pró-Reitoria até a Secretaria de Cultura de Mossoró, mas o que me impressiona em Etevaldo realmente vai além da sua carreira. Ele é um verdadeiro defensor da identidade nordestina e rica cultura do nosso povo.
Sua paixão pela cultura nordestina é evidente em cada conversa que temos, em cada projeto que ele lidera. É inspirador ver alguém tão profundamente conectado com suas raízes e tão empenhado em promover e preservar a nossa cultura. É tão verdade isso que ele conseguiu, né, nesses últimos tempos agora, nos últimos meses, fazer um trabalho belíssimo que foi a organização, né, da obra, do trabalho que o professor Felipe Caetano, né, deixou para todos nós, que foi Os Retalhos da História do Teatro de Mossoró. E eu me orgulho muito, Etevaldo, de tê-lo como amigo, de participar, né, um pouco da sua história, porque Etevaldo é aquela pessoa que todos querem ter como amigo. Então, muito, muito, muito honrada em poder estar dizendo, Etevaldo, para você aqui, do quanto que você é importante para mim e para todos nós que acompanhamos a sua trajetória e o seu trabalho. Tudo bem, professora Cecília Maia, que sempre está conosco na academia, a gente se encontra em diversos lugares. Obrigado pela sua participação. Etevaldo tem pessoas que o amam mesmo. O vídeo é lindo, é emocionante, é bem do coração, como é a professora Cecília, reitora da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e professora auxiliadora, esse doce de pessoa, essa sinceridade espontânea. Obrigado. Sua participação aqui conosco, trazendo depoimento sobre o professor Etevaldo. Professor Etevaldo, eu queria adentrar um pouco o assunto Felipe Caetano. Felipe Caetano eu conheço desde que eu sou menino. Eu cheguei na universidade com 16 anos, e alguns meses Felipe já estava lá, né? E um dia Felipe me encontrou e disse assim: menino, o que é que tu faz aqui? Eu disse: eu sou aluno. Ele olhou assim e disse: com essa carinha? Eu disse: sou aluno. Fala-me Deus, perderam um menino aqui dentro. Nunca mais esqueci. E de lá para cá, nos tornamos colegas. Eu morava ali na rua Juvenal Martini, ali próximo Vucu Vucu, próximo da praça, próximo dos hospitais. E ele tinha uns familiares ali. E eu costumava ter um colega, um senhor de idade, chama-se Raimundinho. Eu estou contextualizando para a gente entender. Raimundinho tem uma oficina lá. E Raimundinho trabalha com madeira, essas coisas. E às vezes eu precisava de uma coisa ou outra referente à madeira. Eu gosto muito de ajeitar a casa. Eu sou ainda daquele tempo antigo, com pouca idade. E aqui quero agradecer ao meu santo avô que está na eternidade, que me ajudou, me deu a mão, me ensinou o caminho da honestidade, da decência e me ensinou o caminho da educação. Que Deus o tenha no seu bom reino, minha avó Maria. Também eu não esqueço, a gratidão é o maior dom que se tem. E eu não consigo esquecer. Por mais que alguns amigos digam: mas Ricardo, você é assim, um cara com doutorado não pode pensar em Deus, não pode... Eu lamento. Mas você é classificado como cientista, pesquisador. Calma. Só estou aqui por causa do Eterno, que teve misericórdia, compaixão e me viu. Mas voltando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre Felipe Caetano, né? Aí eu passava, Felipe estava sentado na calçada, às vezes assim, quando eu dava aula nas escolas, cursinho principalmente, dava aula nos cursinhos, dos grandes cursinhos de Mossoró, Fortaleza, essa região. Sempre gostei da aula, minha grande paixão, o resto é acessório. Então, eu passava, Felipe estava sentado. Aí eu converso, aí Felipe dizia: menino! Aí eu não olhava, dizia: Ricardo! Eu olhava para ele ria. Eu já estava dando aula nos cursinhos. Me sentava com o Caetano ali. Como foi que você conheceu o Felipe Caetano? O professor Felipe Caetano eu conheci exatamente quando eu fui ser estagiário da Pró-Reitoria de Extensão. Professor Felipe já era professor da universidade, foi professor da universidade desde 1972, como está colocado no livro. E quando a gente foi selecionado como estagiário, eu fui direcionado para trabalhar com o Felipe Caetano. Já com o histórico de que o professor Felipe era aquele cara muito exigente, muito forte nas colocações, muito dedicado, Verdade. com compromisso com o horário de trabalho, enfim. E nós passamos, então, a trabalhar com o professor Felipe. Eu costumo a dizer, e isso é fato, o professor Felipe é minha grande referência de profissional, de educador, sobretudo na área da extensão universitária. Então, eu costumo dizer que Felipe Caetano
eu sou cria de Felipe Caetano, porque literalmente eu fui me apropriando da dinâmica de trabalho da universidade, na atuação na universidade a partir do professor Felipe, né? É tanto que essa vinculação, Ricardo, se tornou tão forte que ele já nos integra à família, né? Então a gente literalmente é integrado à família, era estagiário e todo mundo gostava de mim, da dinâmica do meu trabalho. Daí a vinculação com a questão do livro, né? Porque infelizmente nós perdemos o professor Felipe para a pandemia. O professor Felipe já estava aposentado, ele se aposentou da universidade, foi quando ele foi se aposentar, eu estava assessor na Pró-Reitoria de Extensão e ele me apresentou a nova Pró-Reitora e eu continuei como assessor na Pró-Reitoria. Então, por isso, essa toda referência, e sou grato a Deus e a Felipe Caetano, onde ele estiver, por toda essa condução. E aí, quando ele, no dia do sepultamento, a Socorro, né, a esposa do professor Felipe, chamou a Aldenora, que é uma das organizadoras do livro, a Aldenora Rocha, professora também do município e do estado, e a mim, e colocaram que vocês vão concluir o livro de Felipe, né? O livro de Felipe que ele vinha construindo há 5 anos, né? Então ele tinha, o professor Felipe tinha uma contribuição significativa para a educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, vinculado principalmente a esse debate em torno da educação e da cultura. Então, ele tinha um desejo significativo de deixar registrado, porque ele fazia uma defesa também que todo conhecimento precisava estar presente em livros para que as gerações futuras tivessem acesso, para que lessem. E ele teve essa preocupação de fazer... de construir, como ele diz, esses retalhos da história do teatro em Mossoró. Por que retalhos? Porque é uma obra coletiva, é uma obra que ele vinha construindo há 5 anos, Ricardo. Então, há 5 anos ele tinha acesso aos grupos e vinha pedindo e contextualizando, porque também ele foi muito atuante na área da cultura em Mossoró. Desde quando chegou em Mossoró, ele passa a atuar efetivamente com a arte, com a cultura, seja na antiga escola normal, quando ele foi professor de artes e educação artística, seja quando ele adentrou na universidade em 1969 como estudante, mas em 68 ele já foi convidado por Ivonete de Paula para atuar num espetáculo que era dirigido pelo saudoso Padre Alfredo Simonetti. Eu vou pedir uma licencinha para a gente dar uma parada. E eu quero que você continue. Sim. Que a gente quer chegar nesse livro, nessas ideias, nesse formato. A você que está nos assistindo, a gente já pede desculpa. Devido a você ter ouvido a voz de Milton Nascimento, introduzido, foi dos nossos celulares, a gente esqueceu de desligar. Como é muita gente participando, aí as pessoas querem também saber o horário, como é, porque eu coloquei no jornal a sua participação aqui, né? Eu estendi ao jornal, as pessoas olham lá e acham que seria ao vivo dessa vez, de forma alguma é sempre gravado. Então, nós vamos, antes de eu pedir o breakzinho, a gente vai ficar com Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. Professora Wanda Jacinto. Olá! O nosso resgate literário de hoje nos traz a poetisa potiguar Ana Angelina Soares de Amorim Macedo, conhecida como Angelina Macedo. Ela que nasceu em Açu, Rio Grande do Norte, no dia 22 de janeiro de 1875. Foi poeta e contista, e influenciada por Alta de Souza, o seu lirismo também foi marcado pela melancolia, religiosidade e traços românticos. E em um dos seus poemas, ela dizia assim: bendita seja a mão que o golpe envia sobre a minha cabeça tão cansada, que me adverte, ao fim desta jornada, na floresta da vida, erma e sombria. Aqueles que me disserem, volta ao nada, ah, que triste, viveu somente um dia, eu direi, enganai-vos. A alegria espera-me no além, na pátria amada.
Não criminem a morte que me leva a ver a estrela que no azul cintila. A luz que vem do céu, não chamem de treva. Pouco a pouco, a matéria se aniquila, mas a alma imortal aos céus se eleva. Que venha, pois, a morte. Estou tranquila. Poema Resignação, da poetisa Angelina Macedo. Professora Wanda Jacinto sempre nos presenteia com uma linda poesia. Ela é uma grande leitora, professora de língua portuguesa, professora de diversas escolas, estado, município, escola particulares, cursinho. E ela tem um canal, e traz diversas poesias. Ela mandou para mim uma linda poesia de um artista da nossa terra, e aí eu pedi para colocar. Muito bem. Obrigado, Wanda. Jacinto, meu irmão, forte abraço, esposa e Wanda. A gente vai dar um breakzinho, volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Muito bem, gente. Aqui a gente está hoje, você que passou, ligou sua TV, está conosco. Nós estamos com um programa especial. Está conosco aqui nosso querido irmão, amigo, Etevaldo. Etevaldo, professor da universidade, vocês sabem o currículo dele que eu li lá no início, né? Nesse nosso programa a gente lê o currículo do nosso convidado. Etevaldo é essa pessoa extraordinária que veio da zona rural do Ceará, fez um grande percurso, baseado no sonho dos seus pais. Seu pai, agricultor, sonhou em ter filhos preparados educacionalmente para a vida e com educação secundária do dia a dia. E hoje é esse cidadão que honra a cidade de Mossoró com sua presença e sua dedicação ao conhecimento, às comunidades carentes. E a gente vê nas suas palavras o seu amor pela formação do cidadão e melhor, como pessoa humana. Isso é raro a gente encontrar educadores que só pensam o técnico, mas pensa o técnico, pensa a capacidade humana de se tornar um grande cidadão, um humanista de coração. E guardador da fé, pelos olhos que brilharam quando falou nos seus pais, na sua família e na sua fé. Isso é muito, muito especial. Mas, professor, nos dê sequência sobre esse livro que vocês organizaram, o livro de Felipe Caetano. Se o senhor quiser pegar o livro, folhear conosco, ler uma parte. Eu quero que o senhor aproveite bem esse momento, né, e nos fale um pouquinho sobre o livro de Felipe Caetano e termine aquilo que nós interrompemos de uma forma assim, singela, mas interrompemos o senhor falar um pouquinho também sobre Felipe, que era meu amigo. Uhum. Era um meu amigo que eu conheci desde a minha infância. Então, aí retomando a questão do compromisso em a gente concluir o livro, a gente recebeu naquele momento, né, no dia do sepultamento, assim, como um desafio. Né? Mas como nós, eu e o professor Aldenora, a gente sempre conviveu com o professor Felipe. A Aldenora também foi aluna do professor Felipe na antiga escola normal. Depois, para onde ele foi, ele levou a Aldenora para trabalhar com ele, seja nas ações de cultura que realizava-se no município de Mossoró. Ele foi muito vinculado à questão da cultura, eu vou contextualizar aqui no município.
mas também na universidade. Quando eu fui ser estagiário na Prefeitura de Extensão, a Aldenor era assessora dele. E veja como as coisas são bacanas. Naquele momento, eu e professora Cecília, magnífica reitora, nós éramos estagiários da Pró-Reitoria de Extensão. A Aldenora foi a orientadora, não é, a facilitadora nesse processo de ensino-aprendizagem, tomando como referência a extensão universitária, da professora Cecília. Nós fomos contemporâneos como estagiário. E aí, Ricardo, a gente assume, né, colocamos para socorro que nós assumíamos a conclusão do livro, porque ele vinha construindo há 5 anos, e aí tem uma coisa bacana, logo no início ele diz assim, esta é uma obra que chama-se Retalhos, inclusive a capa do livro é uma tela que ele deixou pintada, ele também pintou 49 telas, né? Quando ele estava aposentado, ele se dedicava às artes plásticas, ele pintava. A capa do livro, Retalhos, é uma tela que ele deixou. E aí ele diz que esse livro, Retalhos, é constituído por várias mãos. Alguns deram 2 retalhos, outros deram 5, outros deram 10, outros 25, alguns outros deram 50 retalhos, que somando-se aos 50 retalhos que ele tinha, formou-se essa coxa que só um artista artesão sabe o quão prazeroso e o quão significativo é tecer esses retalhos. Então, o professor Felipe começa a fazer a apresentação da obra dessa forma, poeticamente. Então, a gente entende que essa é uma obra coletiva, né? Com a brilhante ideia dele de deixar registrado os fatos históricos acontecidos durante 50 anos relacionado ao teatro no município de Mossoró. Então, esta é uma obra que ela é muito completa quando se trata da história do teatro no município de Mossoró, de 1968 a 2018, porque ele pega literalmente a efervescência do movimento artístico teatral do município de Mossoró, quando os artistas eles começaram a se evidenciar como profissionais, ou seja, a pensar a área do teatro como uma área para que eles pudessem se profissionalizar, e os artistas começaram a reivindicar os seus direitos. Principalmente, olha a vinculação da temática com o tema do programa, né? Com a discussão em torno do direito. Então, literalmente, os artistas vão às ruas para lutarem por um espaço, Ricardo, para que eles pudessem ter um espaço digno para a sua atuação, enquanto atores de teatro. Então, o professor Felipe, ele vai a vários grupos, a todos os grupos constituídos de teatro no município de Mossoró, e começa a pedir as informações, a lembrar das histórias que aconteceram, das lutas, como participação no FOCUM, que era um evento que tinha articulado com os grupos artísticos, mas também muito forte com as escolas da rede pública municipal. Se realizou vários FOCUMs, mas também a partir do movimento dos artistas, quando os artistas eles ocuparam o Cine Caiçara. Então, o primeiro espaço artístico do município de Mossoró para a atuação dos artistas de teatro foi o Cine Caiçara, que já estava fechado há algum tempo, e os artistas reivindicando e não tinham os seus direitos e não tinham acesso a esse espaço, eles invadiram o Cine Caiçara. Depois de uma articulação, em diálogo com os proprietários, né, se tornou tudo muito, digamos, institucionalizado para que eles pudessem atuar. Mas o primeiro espaço constituído como espaço para a atuação dos artistas foi o Cine Caiçara. Depois do Cine Caiçara, nesse período, trouxeram Estênio Garcia. Estênio Garcia usava o lema, né? Cinema morto, teatro vivo. Né? E ficou uma semana aqui discutindo a importância da formação da arte teatral, o mercado de trabalho da arte teatral, e evidenciando para os gestores públicos que Mossoró já era uma cidade, como sempre foi, que se evidenciava como muito forte na área do teatro. Mossoró sempre muito à frente do seu tempo, né? E a gente sabe por todo o contexto histórico-cultural do município de Mossoró, a gente pode falar com propriedade devido à nossa atuação. Daí se constitui a cooperativa, a COCA. A COCA, ela agrega os artistas de teatro, da música, da dança, os produtores culturais,
para literalmente pensar uma política de cultura no município de Mossoró. Veja que foi a sociedade civil organizada que começa a pautar os seus direitos vinculados à cultura, né? É através da COCAR que se faz a reivindicação e se consegue o primeiro teatro municipal de Mossoró, que foi o Lauro Monte. Ali no finalzinho da gestão de Desuí, quando Sandra Rosado assume a gestão municipal, Sandra Rosado negocia com a família de Desuí e adquire o teatro Lauro Monte, né? Era também um cinema, para que os artistas tivessem um espaço para atuar. Oficialmente é o primeiro teatro municipal. Depois o Lauro Monte, numa articulação com o governo do estado, passa a ser teatro estadual. Nesse período, surge o Teatro Padre Alfredo Simonetti, também no Alto São Manuel, ali próximo à igreja do Alto São Manuel, colado, a partir de uma articulação com o governo do estado. E num dos movimentos no Quinto Focum, quando os artistas se reuniram no município de Mossoró e passaram 24 horas numa caminhada vestidos de deuses gregos e reivindicando a construção de um equipamento público municipal. E estão 24 horas passando em várias praças, nos equipamentos públicos, nos prédios públicos e reivindicando esse espaço para se ter oficialmente um teatro municipal. É quando eles colocam na Estação das Artes uma pedra fundamental para a construção de um teatro para o município de Mossoró. Isso no Quinto Focum, bem posteriormente, nos anos 2000, né, a gestão pública municipal oficializa, através de um documento, que será construído o Teatro Municipal em Mossoró. O teatro foi construído não onde foi colocada essa pedra fundamental, que a pedra fundamental foi colocada do outro lado, lá onde é a Estação das Artes, mas foi construído onde está hoje, em frente. Então, esse é um capítulo do livro que trata dos movimentos artísticos que ele chama de vitórias e conquistas. Mas no livro também, se for contextualizar um pouco para a gente evidenciar a importância do livro com todo esse movimento, mas no livro também nós temos um capítulo que contextualiza todos os grupos de teatro do município de Mossoró, né? Vinculando inclusive aos grupos que participaram do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, um festival criado pelo professor Felipe Caetano quando foi pró-reitor de extensão. Ele conseguiu realizar os 3 primeiros, 2003, 2004 e 2005. Então, quando o capítulo que trata do Festo UERN, da história do teatro na UERN, é o capítulo que evidencia todos os grupos do Festo UERN, que é um capítulo que traz à tona também toda a política de cultura implantada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Veja que Felipe Caetano, ele tem uma contribuição importante no movimento artístico do município de Mossoró, mas também enquanto educador na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? E aí está num capítulo todos os grupos de teatro constituídos em Mossoró, sejam eles hoje atuando, existindo, ou os grupos que existiram, e as pessoas contribuíram, como ele diz, com os retalhos que contextualizavam aquele grupo. Mas também ele traz no livro um capítulo que trata de todos os espaços que foram ocupados no município de Mossoró durante esses 50 anos. Quando não se tinha teatro em Mossoró, os artistas ocupavam o Seminário Santa Terezinha, o Colégio Sagrado Coração de Maria, que tinha também um espaço, né, para atuação, o Colégio Estadual, que tem o auditório Kiko Santos, mas também o auditório da Reitoria, do Epílogos de Campos. Quando eu cheguei em Mossoró em 95, eu ia assistir os espetáculos, sejam de Mossoró ou de outros estados que vinham para Mossoró, aqui no Epílogo de Campos, no auditório. Eu fui várias vezes. No auditório ali da Reitoria, onde está a Reitoria hoje, que o Epílogo está colado com a Reitoria. Inclusive foi o TIM, um grupo de teatro em Mossoró que era coordenado por Laurinho, né, que inaugurou o espaço, o auditório do Epílogo de Campos com Édipo Rei, em 1968. A partir de 68, o Epílogo de Campos, o auditório do Epílogo de Campos, passa a ser um espaço de referência para os artistas, que vinculado à universidade. Então tem esse capítulo que trata, não é, desses espaços. Tem um capítulo que ele faz uma dedicação de honra, uma homenagem de honra, que ele faz uma homenagem exatamente a Ivonete de Paula, que Ivonete de Paula eu entendo que foi
como você colocou, a gratidão referencia realmente um ser humano. Eu acho que ele, grato a Ivonete por ter convidado para ele atuar no espetáculo ainda em 1968, um espetáculo da universidade que foi dirigido por Padre Alfredo Simonetti, como eu falei anteriormente, e eu acho que ele era muito grato a Ivonete por ter lhe direcionado para esse meio artístico no âmbito da universidade. Porque a partir de então, quando ele trata no capítulo dos grupos artísticos da universidade, ele entra no curso de Ciências Sociais em 1969 e a partir de então ele já passa a coordenar, a integrar os grupos de teatro da universidade. Ele participando literalmente como ator. Tarcísio Gugel, o autor do espetáculo Chuva de Bala, é o autor que na época era aluno da universidade e dirigia os grupos que o professor Felipe estava, e ele dá uma contribuição significativa posteriormente para todos os grupos que surgiram na universidade até 2005, quando ele esteve pró-reitor de extensão. Então esta é uma obra, Ricardo, que evidencia a história do teatro em Mossoró durante 50 anos. Então, uma obra importante que eu tenho feito a defesa e colocado para toda a sociedade moçoroense e também para toda a sociedade do estado do Rio Grande do Norte, né, para toda a população, de que este deverá ser um livro adotado como obrigatório nos cursos de formação em artes, em teatro, principalmente como texto base, para que as pessoas tenham esse conhecimento da história do teatro em Mossoró. Mas o livro é tão significativo porque no primeiro capítulo, o professor Felipe contextualiza onde surgiu o teatro a nível internacional, traz uma contextualização para o Brasil e para o Rio Grande do Norte, especialmente para Mossoró. Então, o primeiro capítulo ele tem essa contextualização mais abrangente e depois ele coloca o foco todo para Mossoró. Essa é uma obra que a gente teve o prazer e a honra de contribuir, exatamente porque tem uma vinculação com a cultura, tem a formação pela extensão e pela cultura. A gente construiu também, quando eu fui pró-reitor, o plano de cultura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Em função dessa minha atuação na pró-reitoria de extensão vinculado com a cultura, que eu cheguei ao município de Mossoró como secretário. Que coisa boa. Né? Então, essa é a contextualização da obra que a gente traz à tona, que foi publicado agora, 27 de março, Dia Internacional do Teatro, aqui no auditório da Estação das Artes. Muito bem. Professor, nós estamos chegando ao final. Eu fico preocupado, porque eu ainda não falei basicamente que eu queria falar sobre os seminários que você está fazendo, e o tempo é muito curto, aqui é ingrato o tempo. A gente vai marcar um outro dia, especialmente para a gente trabalhar a ideia, universidade, processo evolutivo dela socialmente, exatamente nos cursos de extensão. Com certeza eu vou lhe convidar. O livro pode ser adquirido onde? O livro pode ser adquirido com a família, né? Socorro está com a obra impressa, né? Então ele está disposto à venda, custa R$120. Então a gente, é só contactar conosco, né? A gente, tanto com Socorro quanto com os filhos, ou comigo, ou Aldenora, que a gente disponibiliza o acesso, né? Tem uma conta específica que direciona para a aquisição do livro. Como eu disse, custa R$120. Mas também ele está disponível de forma digital, porque esse livro é publicado pelas edições UERN, pela editora UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e nós fizemos uma tiragem de 300 livros impresso, mas também ele está disponível na editora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que todas as pessoas têm acesso. Por favor, acesse a nossa editora. A nossa editora ela tem registro com a Biblioteca Nacional e publica constantemente várias obras dos professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Está disponível, é só acessar a página da UERN. Lá vocês vão em editora, edições UERN, e vocês encontram também o livro de forma digital. Muito bem. Eu não poderia deixar de lhe perguntar, porque eu pergunto sempre a todo mundo. Dizem os psicólogos que quando senta aqui comigo, eu faço um exercício de reconhecimento de si mesma a pessoa. Não é verdade, é só bondade de alguns psicólogos, meus amigos, que assistem conosco. Mas quem é Etevaldo Almeida Silva, por Etevaldo Almeida Silva? Eu acho que eu sou um educador,
um educador humano que pensa no desenvolvimento da sociedade de forma integral, a partir de uma cidadania ativa. Nós temos que, de alguma forma, nessa curta passagem pela Terra, deixar algo significativo para o desenvolvimento coletivo. Verdade. Então, eu sou esse educador, esse ser humano, que não pensa somente de forma individual, no meu crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, mas que pensa no coletivo. Então, eu sou esse cidadão que pensa a nossa formação, a nossa contribuição para o desenvolvimento da sociedade de forma integral. Muito bem. Etevaldo, eu quero lhe agradecer, assim como todos que nos assistem, agradecer a sua presença aqui, esclarecedor demais. E como eu já lhe disse, nós vamos fazer um outro programa, eu vou lhe convidar quando você tiver uma agendazinha, para a gente falar sobre os cursos de extensão, sobre esse crescimento ERN dentro do curso de extensão. Muito bem, gente. Como sempre, a gente deixa aqui uma reflexão para passarmos a semana pensando sobre ela. O tema de hoje é: a vida é muito importante para ser insignificante. Charles Chaplin. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Já tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei em me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, já fui amado e não soube amar, já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas, mas quebrei a cara, muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo foto, já liguei só para escutar uma voz, já me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo, mas sobrevivi e ainda vivo e não posso, passo a passo, que passo pela vida. Você também pode e também não deveria passar. Viva. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve a vencer e a vida é muito para ser insignificante. Bem, gente, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo, agradeço a sua companhia, interação e participação. Espero que estejamos juntos numa nova conversa. Fique todos bem com o nosso Deus, o Eterno. Se cuide para que na nossa próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. Um forte abraço e até lá!